Guiar um veículo automotor demanda uma mistura de ação e comportamento, né? Demanda, portanto, uma mistura da atuação no modo fenomenológico existencial de nós sermos, da ação no modo fenomenológico existencial de nós sermos e do comportamento no modo não fenomenológico de nós sermos. Mas, de fato, né, ora predomina o comportamento, ora predomina a ação e eles se alternam, né? E, evidentemente, né, às vezes se alternam de um modo muito intenso, de um modo muito rápido, né? Até que a ação assuma, né, o controle da atividade de guiar o veículo, né? E nas situações mais intensas predomina a ação, né? O comportamento predomina quando não há necessidade de uma dialógica intensa com os outros elementos do trânsito. Quando há uma necessidade de uma dialógica intensa com os outros elementos do trânsito, predomina a ação, predomina o modo fenomenológico existencial de nós sermos. E quando não há necessidade dessa dialógica, predomina o modo comportamental de nós sermos, né? Nós podemos dirigir no piloto automático, né? Quer dizer, grandes acidentes eventualmente acontecem, né, quando o modo de sermos do comportamento predomina num momento em que deve ocorrer a ação, né? Coisa que acontece normalmente com motociclistas em Palmas, por exemplo, né, que num outro vídeo nós vamos comentar, né, que guiam a moto de um modo comportamental, né, durante um longo período, até o momento que eles têm que mudar do comportamento para a ação, né? E pelo caráter de duração longa do funcionamento no modo de ser do comportamento, essa transição para a ação não se dá de uma forma adequada, de uma forma ótima, o que resulta na grande quantidade de acidentes que nós temos em Palmas com motociclistas, né? Então, o guiar um veículo exige uma mistura de ação, que é fenomenológica, e comportamento, que não é fenomenológico. Ação, que é compreensiva e implicativa, e comportamento, que não é implicativo, que não é compreensivo. Todos os dois são importantes, mas no momento em que o trânsito se complexifica, né, que se complexifica a situação da dialógica, das relações com os outros elementos do trânsito, rapidamente evoluímos da posição do comportamento para o modo de sermos da ação, né? Até porque o modo dialógico de sermos, a dialógica que caracteriza a perícia no trânsito, né? A dialógica fundamentalmente se dá no modo de sermos da ação. Não existe dialógica no modo comportamental de nós sermos, né? O modo comportamental de nós sermos é insensível à dialógica, né? Porque ele é o modo da atividade padronizada e repetitiva de nós sermos, não fenomenológico e não dialógico. Então, nós podemos dirigir um veículo, né, comportamentalmente quando a situação é relativamente simples. Quando a situação do trânsito se complexifica e demanda a ação e a dialógica no trânsito, nós cambiamos, nós mudamos do modo de sermos do comportamento para um modo fenomenológico, existencial e dialógico da ação, né? E isso é muito importante, que essa transição possa ser feita de um modo fluido e que a dialógica da ação possa decorrer de um modo natural e perito no trânsito, sintonizado, sintônico, sincrônico, sinérgico com os demais elementos do trânsito. Isso só se dá no modo de sermos da ação. A dialógica só se dá no modo de sermos da ação. Não se dá a dialógica no modo de sermos do comportamento.